O porquê que não falamos tanto? Porque não queremos cair nessa mesma linha, andar por essa mesma linha, mas queremos ensinar os irmãos a ser fiel. E sendo fiel, esse é o princípio da bênção, esse é o princípio da prosperidade de Deus. Então, às vezes, para falar de um assunto como esse, fica dentro de mim, que vem aquela coisa, você vai falar de dinheiro, mas falar de dinheiro é falar de bênção, amém? Quantos querem ser prósperos aqui em nome de Jesus? Amém? A sua prosperidade, com certeza, não é que depende do dinheiro, mas a sua prosperidade, talvez o que vai ativar ela, vai precisar do recurso. A minha prosperidade é a minha faculdade, recurso. A minha prosperidade é fazer um seminário teológico e pregar a palavra, vai depender de recurso. A minha prosperidade é investir nos meus filhos para que eles possam estudar e ser bem-sucedido, recurso. A minha prosperidade é a minha casa própria, recurso. E você sabia que a Bíblia, você pode ir pegar, você deve ter uma Bíblia no seu punho aí. A Bíblia, ela tem mais versos adereçados e falando acerca de ouro, de prata, de dinheiro, de prosperidade, de madeira, disso, daquilo, de honra, do que de salvação. Não é o tema principal, dinheiro. Mas a palavra fala muito disso. Por que a palavra de Deus fala muito disso? Porque Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Amém? E você é filho, e todo filho é herdeiro, amém? Você pode falar para a pessoa, todo filho é herdeiro? Então, se você é filho, você tem uma parte com isso. E hoje eu quero ensinar alguns princípios bíblicos, para que você possa acessar, viver isso, e ser abençoado financeiramente. E nessa palavra, nessa semana, quarta-feira, Deus nos deu uma direção, falou poderosamente conosco, e lembrando aquilo que de fato eu já bem sei acerca dessa igreja, e o que eu bem sei, que você bem sabe, e tenho falado aqui, que essa igreja é uma igreja abençoada, há uma prosperidade de Deus nesse lugar aqui. Eu falo, e não é nenhuma palavra profética, eu tenho profetizado, mas eu já vejo a bênção de Deus aqui nessa igreja. Quando você sair, você vai olhar lá e ver o tanto de carro que está lá fora lá. Muitos irmãos têm testemunhado, pastor, não tinha uma casa, eu tenho uma casa, pastor, minha situação era essa, agora eu tenho vivido uma novidade de vida, e Deus tem novidade de vida para você, amém? E nessa semana Deus, Ele trouxe uma palavra, e eu quero falar sobre a bênção, a recompensa e a prosperidade, aleluia. Você pode repetir comigo? A bênção, a recompensa e a prosperidade, aleluia. Aleluia. Irmão, a bênção, ela é o fruto da honra, e a recompensa é o fruto da obediência, e a prosperidade é o fruto da generosidade. Aleluia. Vou repetir. A bênção é o fruto da honra. Em 1 Samuel, abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel, capítulo 2. Versículo 3, 1 Samuel, capítulo 2, dois 30. Antes que a gente faça a leitura, 1 Samuel 2,30, eu vou narrar a história para que você possa compreender esse texto. Toda a família sacerdotal que veio desde a família de Arão, quando Deus tira o povo lá do Egito e leva para Canaã, para Israel, para a terra prometida, Deus começa a estabelecer o sacerdócio, estabeleceu a tenda, e Deus pega a família de Arão, por isso que fala levita, aqueles que exerciam louvores, que era endereçado a tribo de Levi também, a família de Arão. Então a família de Arão é a família que exerce o sacerdócio, e nós estamos falando de Eli, que vem da descendência de Arão. E agora, nós vamos ler o versículo, eu estou trazendo 36 versículos nessa maneira que você possa compreender. E agora o sacerdócio de Eli, depois de geração e geração passada, o sacerdócio de Eli,
ele está profanado, está corrompido. Ele tem 2 filhos chamados Ofni e Ofinéias, e eles estão vivendo em prostituição, estão roubando da casa de Deus, e tem levado a população ao pecado, e as pessoas lá de fora, olhando para a igreja, olhando para o sacerdote, olhando para o sumo sacerdote, olha e fala, a casa de Deus é uma vergonha, e aqueles que exercem no altar também, têm decepcionado, têm profanado a casa de Deus. Eli, a descendência de Eli, e há uma palavra de honra, de prosperidade, de honra para a tribo de Arão, que eles exerceriam o sacerdócio perpetuamente. Então foi passando de Arão, foi passando, até que chegou agora em Eli. Porém, a casa de Eli está nessa maneira, e Eli, bem sabendo de tudo o que acontecia, ele encobria, ele fazia vista grossa, ele não corrigia, não advertia e não trazia o conserto. Agora Deus vai tratar com Eli. Olha o que diz aqui: portanto diz o Senhor, o Deus de Israel, na verdade dissera eu, que a tua casa, a casa de teu pai, andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Aqui que eu quero trazer para vocês, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam, serão desmerecidos. Você pode dizer, porque os que honram, serão honrados, porém, aqueles que desprezam, também serão desprezados. Aleluia. Eu quero trazer uma palavra acerca da honra. A honra, ela é o fruto. A bênção é o fruto da honra. A honra, ela vai gerar bênção para a tua vida. Então, se você quer ser abençoado, você precisa entender que você precisa ver alguns princípios. E o primeiro princípio é honrar a Deus. No entanto que nesse momento, a família de Eli, a descendência de Eli começa a desonrar a Deus. E quando eles começam a desonrar a Deus, eles perdem a sua bênção que havia recaído sobre eles. E agora, de vez ser honrado, eles agora são o que? São desprezados. Então, a bênção, ela é o fruto da honra. Honra. Quero introduzir agora obediência. Abra comigo a sua Bíblia, Josué, capítulo 1, verso 8. Amém? Glória a Deus. Josué, ele é uma tipologia bíblica de Jesus. Aquele que se posicionou como Salvador, aquele que foi à frente diante do povo, aquele que pegou a espada e marchou à frente e trouxe a libertação àquele povo. Amém? Então Josué capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz aí. É Deus dizendo a Josué: não cesse. Glória a Deus, todos acharam? Aleluia. Josué capítulo 1, versículo 8, sobre obediência. A recompensa é o fruto da obediência. Há uma recompensa de Deus para a tua vida. E diz assim: não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, nesse livro, de dia e de noite. Você pode falar para a pessoa: medita nele, de dia e de noite. Amém? Aleluia. Olha, para que tenha cuidado em fazer tudo quanto nele está escrito. Aleluia. Então, a consequência: então farás prosperar o teu caminho e também serás bem sucedido. Aleluia. Aleluia. A recompensa é o fruto da obediência. Você está ouvindo aqui, nós acabamos de ler, que Deus está falando: não cesse de falar, de ler, de meditar, nem de dia e de noite no livro dessa lei. Que o seu prazer, que a sua vida seja voltada em ler, em aprender e ser um cumpridor da Sagrada Escritura. Obediência. E você obedecendo, fazendo isso, recairá sobre você uma recompensa. Que aí vem: então fazendo isso, então farás prosperar o teu caminho e você será bem sucedido. Amém? Quantos querem prosperar e ser bem sucedido aqui? Dão glória a Deus. Então seja obediente. A palavra dá uma instrução.
Aqueles que querem ser bem-sucedidos, aqueles que querem prosperar, eles devem viver a obediência. Abra comigo agora a sua Bíblia. Provérbios capítulo 11, versículo 25. É muito importante lermos isso, para que você possa compreender aquilo que Deus ministrou no meu coração, para trazer para a amada igreja. E essa palavra, amado, que eu estou ministrando, de fato são coisas que Deus tocou em mim, coisas que eu já pratico há mais de 5 anos. Mas muitas vezes nós ficamos assim, mas trazer um assunto como esse, no entanto, eu comentei com a minha esposa, e ela falou, mas falar? Eu falo, amor, nós precisamos falar, porque nós ensinando isso, eles serão livres, serão libertos, e eles desfrutarão então de um novo tempo de Deus sobre a vida dele. Provérbios 11, 25, que eu quero falar, trazer aqui, a prosperidade é o fruto da generosidade. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado? A prosperidade é o fruto da generosidade. Amém? Eu peço essa fala para massificar, para impregnar, para ficar na sua mente. Aleluia. E aqui diz assim, somente a parte A: a alma generosa prosperará. Glória a Deus e aleluia. Amém? Amados, a bênção é o fruto da honra, a recompensa é o fruto da obediência, e a prosperidade é o fruto da generosidade. E eu quero ministrar hoje aquilo que Deus tem direcionado. Eu falei sobre honra, sobre obediência e sobre generosidade, mas aonde eu vou ficar praticamente firmado hoje aqui, não daria para trabalhar todos os três, que ia precisar de umas 4 horas, praticamente. Talvez dou uma breve ilustrada, mas eu quero falar acerca da honra. E quando nós honramos a Deus, nós somos honrados, nós somos abençoados. E toda a tribo de Arão, toda a tribo do sacerdócio, todos eles viviam e viveram em bênção, porque eles exerceram honra. Mas aquele que passou a exercer uma desonra, ele também passou a ser desonrado. A palavra honra em hebraico, eu vou trazer hoje a origem real da palavra bíblica, no seu sentido verdadeiro, porque muitas vezes nós lemos aquilo e entendemos aquilo como nós entendemos na nossa linguagem, no português, mas quando você vai lá na origem da palavra mesmo, ela tem um sentido às vezes muito mais profundo, muito mais real dentro do contexto bíblico. A palavra honra em hebraico significa reconhecer a importância, significa dar o devido valor ao que representa, seja valor a uma pessoa ou dar o valor que é devido a Deus. Então a palavra honra, ela vem de reconhecimento. A palavra honra vem de você expressar aquele que é importante. Deus é importante na sua vida, então você deve honrar a Deus. E a palavra, um dos sinônimos é dar o devido valor. Então nós falamos que nós amamos a Deus, honramos a Deus então. Mas será que nós temos não somente honrado, quando você está adorando com seus lábios, você está honrando a Deus? Sim. Mas dar o devido valor, às vezes, vai muito a mais do que simplesmente você mover os seus lábios em adoração. Então quando nós falamos de honrar a Deus, de amar a Deus, nós temos que dar o devido valor. E hoje eu vou falar de três honras bíblicas, mas ainda contextualizando, em 1 Crônicas, não precisa abrir, lá no capítulo 17, Deus ele vem afirmando uma honra perpétua para Davi. Davi, um homem cheio de defeitos, cheio de pecado como eu e como você, mas um homem, sabe que a palavra diz que era um homem segundo o coração de Deus. E por mais que alguns erros ele cometia, sempre ele pedia perdão, se reconciliava com Deus, e ele era um adorador em excelência, um adorador de verdade, um homem que dava a honra a Deus a qual era devida. Em certo momento, Israel está passando por uma provação, e está um espírito de mortandade assolando,
e ele entende que tem que fazer um sacrifício, e ele vai para uma direção, olha um campo, e ele deseja ofertar aquilo para o Senhor, juntamente com uma grande leva de junta de bois, sacrificar ao Senhor. E quando ele chega naquele lugar, me foge o nome do proprietário daquela terra, mas ele fala: toma isso ao teu Deus e oferece, tudo isso aqui é teu. Mas Davi, ele fala: como eu poderia dar ao meu Deus aquilo que não me custa nada? Essa propriedade, esse gado, todo tem um valor, e eu pagarei aquilo que é justo, porque eu darei a meu Deus aquilo que de fato me custa alguma coisa. O que ele está verbalizando: eu vou honrar o meu Deus, e para dar ao meu Deus eu vou dar aquilo que tem um certo devido valor. Estão me entendendo, amados? Então às vezes nós falamos: eu amo a Deus, mas há uma dificuldade de dar a honra devida que é Deus. Há um chamamento às vezes, em uma oferta alçada, alguma coisa, a Deus não. Ou Deus te chama para um ministério, para um propósito, a honra que deveria ser dada através da sua vida no altar, fala: não, Deus, agora não é o momento. Então nós devemos dar o devido valor, seja honrando a Deus, e seja honrando aquele que é digno de honra. Então Deus, ele vem falando: nunca te faltará sucessor. Deus está honrando a Davi, o seu reino, o seu trono será firme para sempre. No entanto, que Jesus, ele vem da descendência de Davi, foi passando geração em geração, de Davi até José e Maria, passou 2000 anos, e Jesus, ele vem nascendo, sabe, da linhagem de José. Quando você abrir lá em Mateus, vai falar Jesus da descendência da linhagem de Davi, porque José, ele era da descendência real, da linhagem real de Davi. Por isso que fala Jesus, filho de Davi. Você pode falar: Jesus, filho de Davi? Olha, a promessa da honra de Deus para com Davi, 2000 anos se passou, e jamais faltou reino, jamais faltou um sucessor, e Jesus, ele é o rei, o soberano, aleluia, e glória a Deus. E sobre ele, amado, todos nós estamos aqui firmados, enraigados. Todos nós hoje temos a salvação, pelo menos esse privilégio de poder ser salvo, entregando a nossa vida. Então, em Jesus está cumprindo uma promessa lá em Davi, amado. Olha como que é o princípio da honra, Deus honrando a Davi. Então, amado, Deus, ele tem, a palavra que eu tenho para você hoje, que Deus me deu, é: Deus tem bênção para você. Amém? Quantos querem bênção aqui? Eu quero bênção. Se você não quer, pode pegar a minha conta e pode transferir para lá, né, Cleito? Que nós está lá, né, vendendo um almoço para comprar janta, para comprar uma bolsa de cimento e mexer em casa. Mas, amado, sabe, Deus, ele tem bênção para você. Deus tem uma recompensa, são coisas diferentes. E Deus tem uma prosperidade, porque a honra, ela gera essa bênção. Então que nós precisamos entender que eu preciso honrar a Deus, eu preciso ser obediente a Deus. Glória a Deus. E eu não sei como que está essa questão dentro de você, mas honrar é uma atitude de reconhecimento. Honrar é dar um mérito diferenciado. Honrar é um reconhecimento de fato, de valor e de verdade. Certa vez eu ouvi acerca da palavra, que muitas pessoas falam assim: eu amo. Tem pessoas que falam assim: eu me importo. A palavra, ela tem até a sua significância, meu irmão, mas são as ações que realmente definem a importância e o valor e o amor de fato que tem sobre aquela pessoa. Então muitas vezes nós dizemos: eu amo, muitas vezes nós dizemos: eu honro, muitas vezes dizemos: não, você é importante para mim. Já viu aquela situação do remorso? Da pessoa que às vezes vive uma vida em traição a vida inteira, e aí ele tem um remorso: eu não devia fazer isso. Aí ele vai lá e fala: olha,
Você me perdoa, mas não é um arrependimento, é um remorso. E ele fica lançando palavras que ama, mas o que mostra, o que prova o amor, não é as palavras. O que prova o amor são as ações, as nossas ações. Então, amado, Deus está nos dando uma oportunidade de amarmos a Ele, honrarmos a Ele e dar o devido valor de honra que Ele merece. Da mesma maneira, Deus está te dando a oportunidade de você dar o devido valor, a devida honra à sua esposa, a honra e o devido valor ao seu cônjuge, não somente com palavras, mas com ações que provam esse amor. Aleluia! Então você pode aproveitar essa oportunidade e falar, não é só de palavras, é de ações, que se prova o verdadeiro amor. Amém? Só com isso eu já percebo que essa semana os casamentos vai ser uma bênção, aleluia, porque vai ter muitas provas de amor, aleluia. 3 honras bíblicas para que você possa entender o quão profundo é isso, e quão profundo você deve ir, e quão profundo Deus quer te levar, para que você possa de fato extrair as bênçãos de Deus. Irmão, na superfície você não encontra ouro, na superfície você não encontra diamante. Ouro e diamante tem que escavar, tem que perfurar, tem que ter o quê? Profundidade. Aleluia. Então, para que você possa receber bênçãos, para que você possa às vezes viver aquilo que você gostaria de viver, e às vezes falando, Deus, por que eu não recebo? Às vezes é a falta da sabedoria de alguns princípios, e hoje eu vou falar para vocês alguns princípios. Primeira honra, das três honras bíblicas. Primeira honra que devemos dar a essa, eu acabei de falar, que é a honra a Deus. Timóteo 1,17, ao Rei eterno, o Deus único, imortal, invisível, seja Ele toda honra e toda glória para sempre. Aleluia! Esse versículo ministra reconhecimento, e ele vem com profundidade naquilo que ele está dizendo acerca de Deus, ao Deus Rei, ao Deus eterno, ao Deus único, ao Deus imortal, ao Deus invisível. A esse Deus seja toda honra e toda glória para toda sempre. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. E glória a Deus. Aqui é o reconhecimento da palavra. E aquele versículo que muito meditamos aqui no altar, Provérbios 3:9, parte A, honra também. Você pode falar honra também? Você pode olhar no olho dessa pessoa para ela e falar, e honra também com os teus bens. Aleluia. Provérbios 3:9, honra o Senhor com os teus bens. Então, como eu sei que eu amo a Deus? Quando eu honro a Ele, não somente com as minhas palavras, mas ações demonstrando o devido valor, a devida significância. Como que a sua esposa sente amada? Dando um perfume para ela. Como que a sua esposa sente amada? Algumas é levando para a pizzaria. Não é verdade? Então, é assim que você sabe dar a devida honra. E a Deus é a mesma coisa. E Deus, Ele está endereçando como a gente vai viver isso. A segunda honra, fala para a pessoa, se prepara. Mas fala fim para ele, essa é bucha. A segunda honra é ao líder espiritual, são os pastores. A palavra fala aos presbíteros, e quando usa o termo presbítero, ele está falando da unção do presbítero, ele está falando daquele que cuida, que governa a igreja, seja bispo, seja pastor, ou algumas denominações que trabalham com a postura do presbítero. Tem ministério que não tem a figura pastor, é pastor, mas é a unção dada como bispo. E aqui vem dizendo assim, 1 Timóteo 5,17, aos pastores, aos presbíteros, aos bispos, que lideram bem, se quiser passar aqui, pode passar, tá bom? Aos presbíteros, aos pastores, que lideram bem a igreja, eles são dignos de dupla honra, aleluia.
Você pode falar, cutucar ele? Fala, o meu pastor merece dupla honra. Pastor, será, pastor? Gálatas 6,6. Abra a sua Bíblia aí e passa a caneta nela. Gálatas 6,6. Por isso que a minha esposa falou, ai pai, ai meu bem, você vai falar disso? Fala, meu bem, eu preciso ensinar, para que eles sejam abençoados. E eu também. Mas você vai ser muito abençoado por Deus. Gálatas 6,6 diz assim: o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Está escrito na sua Bíblia isso aí? Está vendo aí? Vai além. Eu estou falando de princípios de honra, estou falando de princípios espirituais, eu estou falando de bênção, eu estou falando daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E a palavra, ela tem como o William pregou, cada palavra é uma chave, entendeu? E aqui vem trazendo chave. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Esse é segunda honra bíblica. Aqueles que cuidam, que zelam, que ensinam e que ministram. A terceira honra, Deuteronômio 5,16. Honra a teu pai e a tua mãe, como te ordenou o Senhor teu Deus. Aleluia. Honra o teu pai e a tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus. Agora você sabe o que é honrar. Não é falar, mamãe, eu te amo. Não é falar, papai, você é importante para mim. Eu lembro que ainda, menos de um ano, de tempo atrás, eu me senti de fazer algo especial. Eu chamei meu pai e o meu sogro lá em casa, que com eles quase eu não tenho comunhão. A minha esposa, quando nós conversamos e fizemos lá um almoço especial só para os dois. Minha mãe e minha sogra ficou lá, só os dois. Sentou lá na sala, preparamos um almoço para ele, sentou com a gente, comemos e bebemos. Eu senti de dar aquela devida honra, algo especial. Não foi só, vem aqui na minha casa comer. Falei, pai, e ela ligou ao pai dela, vem aqui, temos algo especial preparado para vocês. E fizemos um prato especial para dar a honra a eles. Merecem mais? Merece. Mas eu demonstrei honra a eles. Então, honrar vai além das palavras, como eu acabei ministrando. A palavra tem até a sua significância, mas são as ações que realmente definem a importância e o valor que aquilo, que aquela pessoa ou Deus tem para você. Glória a Deus. Aleluia. Amado, essa palavra nasceu quarta-feira, onde Deus começou a pegar eu e o pastor Walter lá e mostrando a igreja. E essa semana de lá para cá eu falei, eu tenho que trazer isso para a igreja. E a gente vai entrando em crise, porque a gente vai falar algumas coisas, e às vezes gera isso. Mas abençoado eu, como pastor dessa igreja, tenho certeza que o pastor Walter, pastor Hugo também tem entrado nessa peleja. Mas eu como pastor, sabe, que tenho orado, que tenho sido levantado nessa igreja como pastor, sabe, eu quero que vocês sejam, isso aí, isso está aqui. Eu quero que vocês sejam abençoados. Eu quero que vocês sejam prósperos, sejam felizes. Até porque eu entendo que a prosperidade de Deus que deve cair nesse lugar, primeiramente, eu já tenho a sabedoria, eu já sei que para Deus abençoar essa igreja, primeiro Deus tem que abençoar quem? Abençoar você. Talvez, eu até acho muitas vezes que eu tenho orado muito mais pela sua própria prosperidade do que você mesmo. Porque Deus tem compromisso com essa igreja. Amém? Deus tem compromisso com essa igreja. Deus tem uma promessa que Deus já mostrou. Então, para que a promessa ela se cumpra aqui, ela depende de Deus. Claro que ela depende de Deus. Assim como os seus sonhos dependem de Deus. Mas os Deus, ele vai mover de situações para colocar condições para que você tome posse daquilo que é teu. Amém? Então para Deus abençoar isso aqui, Deus tem que abençoar primeiro o irmão. Então, para Deus abençoar isso aqui, primeiro Ele tem que entregar na sua mão. Então é interessante, amado.
Se Deus tem algo para essa igreja que custa 10 mil, quanto que Deus tem que entregar para vocês? Matemática, 100 mil. Se Deus tem uma obra para comprar, para construir, para edificar essa igreja, que custa 100 mil, quanto que Deus tem que entregar para vocês? 1 milhão. Então a gente tem que entender que quando nós cumprimos os princípios de Deus, é nós que somos abençoados. E tudo aquilo que nós lançamos para Deus é uma semente que multiplica, que cresce, que produz, que germina e continua me abençoando e te abençoando muito mais. Você está entendendo? Às vezes nós ficamos assim: nossa, mas eu vou entregar 300 reais dízimo, é muito. E às vezes Deus quer levar você para 6 mil. Às vezes Deus tem uma bênção para você, uma promessa de fazer você prosperar, de passar num concurso, da sua empresa prosperar, e você está amanhã ganhando 20 mil, mas seu coração está preso. Não, mais que 150 de dízimo é muito. Então você vai viver na bênção de 1.500. Se você tem a capacidade de entregar só 300, Deus vai colocar você na bênção só de 3 mil. Som, glória a Deus, som, mais um pouquinho, som, glória a Deus, tira um pouco do grave, tá bom, obrigado. Então, mas nós temos que entender que para que possamos viver aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você, nós temos que ter essa disposição de honrar na devida medida a qual foi entregado para mim, a qual foi entregado para você. Então Deus às vezes tem entregado, tem confiado, e às vezes nós ficamos com o coração preso naquilo, sabe? A palavra que nós saímos lá, né, pastor Walter, nós somos uma igreja abençoada. Quantos concordam? Irmão, nós somos uma igreja abençoada, nós somos um povo abençoado, somos. Porque eu conheço as ovelhas, eu conheço os irmãos, eu tenho visto novidade de vida nos irmãos aqui. E nós temos aí, e há mais de um ano, Deus tem falado, tira um pouco do grafo, fazendo favor, amém? E tem mais de um ano que Deus tem falado conosco aqui, sabe que Deus já nos abençoou. Deus tem falado aqui que Deus já nos entregou a bênção para este lugar. O recurso que essa igreja precisa para comprar, para construir, Deus já deu essa palavra, nós já temos. E essa palavra não é uma palavra profética, está profetizando para o futuro, não. Deus já tem falado há mais de um ano, o recurso que nós precisamos, Deus já abençoou. Quanto tem sido abençoado por Deus aqui? Levanta a mão. Está vendo? Essa é a prova que Deus já deu. Então Deus já deu. Só que a dificuldade que Deus tem ministrado no meu coração, não é de Deus para o povo. Tem sido do povo para o altar. William Colgate e Robert Litternon, sabe, são homens que viveram um nível de prosperidade, que a qual entenderam, entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, e eram homens que de fato eram pessoas muito humildes, muito pobres. William Colgate era um homem que saiu praticamente de um vilarejo lá nos Estados Unidos, e o pai dele falou: você vai para Nova York, vai trabalhar, e de lá quem sabe você ganha com dinheiro, ainda pode ajudar a gente. E quando ele estava indo a caminho, ele estava chorando, e aí um senhor perguntou para ele: por que você está chorando? Não, porque a minha família é pobre, e eu estou indo para Nova York, para que talvez eu possa conseguir um emprego e ajudar a minha família. Aquele senhor falou: vamos ajoelhar e vamos orar. E aí eles dobraram o joelho ali naquela estrada indo, e eles começaram a orar. E aquele senhor falou para William Colgate, falou: olha, em certo momento você vai trabalhar numa fábrica de sabão, e você vai se tornar um grande empresário, mas você vai exercer preço justo,
balança justa, e você vai ver a mão de Deus como vai abençoar você. Mas seja fiel em cada centavo, em tudo que Ele confiar na sua mão. Quantos conhecem o produto Colgate aqui? Esse homem saiu, passado anos, ele encontrou um senhorzinho desempregado, ia uma fábrica de sabão, começou a trabalhar naquele lugar. Aquele senhor viu que ele era esforçado, falou: olha, você não quer ser um sócio comigo? Ele falou: mas eu não tenho dinheiro para comprar. Não, eu vejo que você é esforçado, eu vejo que você é um homem de Deus, eu vou te dar a sociedade pelo fruto do seu trabalho, que você é uma bênção. Eu exerço a empresa e você vai para fora, para o campo, e Deus vai nos abençoar, porque Deus é contigo. E ele tornou um homem próspero, um homem muito rico. Mas de tudo que ele produzia, de tudo que ele ganhava, ele exercia a fidelidade. Então, amado, nós somos uma igreja de um povo abençoado, porque eu conheço a igreja que eu pastoreio. Então, o ano que vem eu tenho uma certeza, sim, que nós podemos estar lá naquele lugar, a qual já é nosso. Podemos estar. E se não estivermos, aí me faz lembrar lá do profeta Ageu: trabalhaste muito e colheste pouco. E tudo aquilo que você escolhe ainda é como se caíssem em um saco de sequitel furado, porque o seu coração tem voltado para as suas casas, para as suas coisas, e não para a minha casa. Então, amado, o meu coração, a minha honra, a nossa honra deve ser voltada totalmente a Deus. Aleluia. E o ano que vem, amado, estaremos lá. Amém? Irmãos, todos nós temos sido abençoados. Porém, o que eu venho ministrar hoje é: Deus tem bênçãos e Deus tem recompensa ainda maior para cada um de vocês. Deus tem bênçãos e honra muito maior para mim, para essa igreja, para essa cidade. Aqueles que vão entrar nesse lugar serão abençoados por Deus neste lugar, porque é uma promessa de Deus fluindo neste lugar aqui. Então, Deus tem um alto padrão de prosperidade. E esse alto padrão, ele está ligado em alguns princípios bíblicos para você, que vai te levar você a viver bênçãos ainda maiores. Então devemos honrar ao Senhor, ser fiel a Ele. Aleluia. Você pode falar para a pessoa: devemos honrar ao Senhor e ser fiel a Ele. Aleluia. Provérbios 11, 25, a alma generosa, o que se move de coração disposto, prosperará. Aleluia. E glória a Deus. Irmão, entendam. Sabe, a semente, uma vez lançada, ela germina. Uma vez germinando, ela cresce. E ela crescendo, ela se transforma em uma árvore. E uma vez ela ali no seu padrão de árvore, ela começa a dar fruto, ela começa a frutificar. Então o fruto é a bênção, o fruto é a honra. E tudo isso é uma semente. Então tudo que Deus nos dá é uma semente. E devemos ser fiel com ela. Esse Robert Litterford, ele falou assim: ele começou a ser fiel a Deus, Deus prosperou ele tanto, que de acordo que Deus mais o prosperava, mais ele entregava. Irmão, não estou mandando, não estou pedindo, não estou fazendo nenhum tipo de manipulação com você. Estou trazendo princípios espirituais, bíblicos, das quais eu tenho uma dificuldade de vir ensinar aqui, e não é porque eu não sei, é porque eu estou horrorizado de ver, sabe, uma manipulação de altar. Mas hoje Deus me direcionou a trazer essa palavra para você. E esse Robert Litterford, ele começou a ser fiel a Deus, mas de acordo que Deus mais o abençoava, mais ele aumentava a sua proporção. Ele se tornou um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, um homem muito próspero. E chegou ao ponto que ele dizimava, olha aí, ele dizimava 90%. E uma vez questionado, e várias vezes questionava ele, porque ele doava tanto à igreja. Ele falava: a questão não é o quanto eu dou para a igreja, a questão é quanto Deus dá para mim. Não é o quanto de mim vai para a igreja, mas é o quanto de Deus tem ainda permanecido na minha mão. Aleluia. E talvez você não sabe, William Colgate, ele é um homem que foi muito usado por Deus. Igrejas em várias nações foram evangelizadas por causa da fidelidade daquele homem. Tudo que ele
lançava ali, prosperava naquele altar. E tudo que você lança nesse altar, meu, é muito importante você saber que também prospera neste lugar aqui. Prospera na tua vida. Porque se não fosse o dízimo, não tinha aluguel pago. Se não fosse dízimo, não tinha energia paga, não tinha ar-condicionado e tantas outras coisas mais. Mas nesses dias aí, de semana pra cá, né, pastor Walter? Pastor Hugo não pôde estar conosco lá, estava a trabalho. E hoje eu fiquei o dia inteiro lá no quarto, preso lá. E Deus me levou lá em Êxodo 35 essa semana. E esse 35 é o momento onde eles estão no deserto. Aí talvez já falou, pastor, é lá que eu estou. Mas em Êxodo 35 eles estão no deserto. E Deus fala a Moisés. Moisés é o líder daquele povo, o pastor daquele povo, o guia espiritual daquele povo. O que dava direção para aquele povo era Moisés. E Deus fala com Moisés, fala ao povo. Diga ao povo para trazer uma oferta alçada para a obra da construção da tenda. Deus estava dando a direção para Moisés. Agora é o momento de construir a tenda da congregação. E o capítulo 35 é muito grande. Então eu vou ilustrar para você, para que você possa entender. E depois você pode ler na sua casa. E Deus vem falando, fala ao povo para trazer uma oferta alçada. Você pode falar oferta alçada? Uma oferta alçada é aquilo que é colocado em um momento de um grande desafio para compra, para edificação, para construção de alguma coisa. E nesse momento, Deus está falando para Moisés, fala ao povo, para que eles preparem uma oferta alçada e traga todos com o coração voluntário, com o coração generoso. E aí Moisés vai diante do povo, irmão, e fala a Deus, lá em Êxodo 35, 29, 35, diga ao povo para trazer uma oferta alçada. E a palavra diz que eles traziam ouro, prata, cobre, linho fino, madeira, azeite da unção, pedras preciosas. As mulheres traziam pendentes, anéis, braceletes. Haviam entre eles pessoas que traziam objetos de ouro. Versículo 22 e 35, todos os homens e mulheres faziam também as suas ofertas. Êxodo capítulo 36, 5 e 6, o povo estava trazendo mais do que precisava, a tal ponto que Moisés teve que proibir de trazer mais oferta para a construção, porque já tinha em excesso. Olha aí. Então Moisés vai diante da nação, e o povo começa a se mover naquele coração, naquele chamamento de Deus, e começam a trazer. Mas o 35, 29, na versão King James, diz assim, os filhos de Israel trouxeram uma oferta voluntária, trouxeram uma oferta generosa a Yahvé Deus, a saber, todo homem e toda mulher, cujo coração se movia a doar, uma oferta voluntária para a obra que Yahvé tinha ordenado que fizesse por intermédio de Moisés, o líder. Aleluia, glória a Deus. E a semana, irmão, Deus trouxe isso aí. E por quê que Deus trouxe isso? Que Deus veio mostrando para mim acerca da alma generosa. Deus veio falando comigo acerca do coração voluntário, a disposição de ser uma bênção aonde você está plantado. E se você está aqui, você está plantado neste lugar. E eles estavam lá no deserto, e Deus começa a falar com eles, vamos construir, é a hora de construir. E aí, irmãos, eu fiquei naquela crise lá, e cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a Mameire. Liguei para a Mameire. Sabe, uma igreja abençoada, somos ou não somos? Uma igreja próspera como somos? Somos. Não sei você, eu sou. Eu sou, porque Deus é fiel na minha vida. E todos os votos que eu fiz a Ele, ousados, eu cumpri todos, porque Deus Ele me abençoa.
E quanto mais eu semeio, mais abençoado eu sou. E Deus veio queimando em mim. E eu comecei a conversar com o Walter. Quando eu fui conversar com ele estava com o mesmo pensamento que eu. Nós entramos ali, então tá tudo certo. Não preciso nem falar 3 palavras, que na primeira estava tudo resolvido. Uma igreja abençoada que nós somos, irmão. Eu vejo o coração de alguns irmãos, às vezes, vendo a igreja precisando, vendo o sonho de comprar, de construir. Às vezes fica criando essa questão de fazer uma rifa, como nós fizemos. E estava agora um desafio aí, vamos fazer uma marmita. Irmão, olha o desafio que é fazer uma marmitex, irmão. Faz um canhoto, mobiliza uma equipe, faz um monte de carnezinho, coloca na mão dos irmãos, fica cobrando os irmãos, vende. Quem tem muita oferta, lança pouco, e quem não tem nada ainda fica sob pressão, porque está com um canhotinho na mão. E fica naquele negócio lá, e tem que aceitar, e tem que pagar, e vai levar a marmita lá, e chega 3 horas, a pessoa fica triste, e reclama, e aquela coisa toda, e no final, vende 100 marmitas. Se for tirar o arroz, a carne, o feijão, for tirar as coisas, o lucro real de toda essa mobilização, não dá R$500, irmão. E olha a logística, para entrar R$500 aqui. E Deus vem queimando sobre a questão da alma generosa, o coração voluntário. Nós não precisamos de marmita, irmão. É o que Deus falou. Nós não precisamos de rifa, não, irmão. Nós falamos de um Deus fiel. Eu tenho para mim colocar R$10 aqui, eu tenho que comer arroz e feijão da igreja. Para mim ofertar R$20 aqui, eu tenho que concorrer a alguma coisa. Se é assim, a sua honra, a sua bênção já está paga. Deus não deve nada para você. Você não semeou nada, você fez uma barganha. É o que Deus ministrou no meu coração lá. E uma igreja próspera, abençoada, não precisa comer arroz e feijão para ofertar R$10, não. Prova essa semana eu fiz aqui de altar, falei, irmão, a carreta palco está lá, precisando de R$500 para fazer uma oferta. Não vou falar nome porque eu não pedi autorização. Mas o irmão falou, pastor, eu vou ofertar R$500. O outro falou, pastor, também vou ofertar R$500. Fui lá, comprei todo o material. 2 irmãos abençoou, me deu R$1.000. A rifa que nós fizemos esse dia atrás, irmão. Uma mobilização, uma cobrança, até uma certa pressão do pastor. Colocou isso aí na minha mão, que nem dinheiro eu tenho. Entrou menos do que um pequeno pedido aqui de uma alma generosa, um coração voluntário. Essa igreja não vai vender rifa para você, e não vai dar marmita, não vai vender, porque eu e você, nós temos que entender que Deus é fiel à nossa vida, e eu tenho que ser fiel a dele, eu tenho que mover com a alma generosa, com o coração voluntário a Deus e a fé. Pastor, estou na prova. Eles estavam no deserto, eles não estavam na terra que mana leite e mel, eles estavam lançando grandes ofertas quando eles estavam na prova. Então, amado, Deus, Ele começou a queimar essas coisas dentro de mim, dentro do pastor, e quando nós foi de conta, estava tudo resolvido. Por isso que eu falei, Meire, você vai entender só domingo. Se eu for explicar, vou ter que pregar para você 2 horas. Então, irmão, nós somos um povo abençoado. Sabe, a obra do Senhor, ela deve ser movida pela igreja. A obra do Senhor deve ser movida por nós. Porque eu sou abençoado, você é abençoado. E nós estávamos lá em um pastor que foi usado por Deus. Ele falou, pastor, e aí me trouxe o filme na minha cabeça. Ele começou a compartilhar, pastor, quando entrou a pandemia. Ele falou, vocês lembram lá quando nós tivemos a reunião, o ano passado, nós estávamos lá, os grupos de pastores. E a conversa lá foi essa, lá, o ano passado, quando começou a pandemia, onde eu vim de lá para cá e tomei a decisão com os irmãos de parar os cultos, vocês se lembram? Mas a reunião que nós tivemos foi assim lá, olha, o perigo está aí, a morte praticamente é certa. Cada um vai para a sua igreja, para as suas casas, e cada um toma as suas decisões que lhe acham necessárias ser tomadas. E eu saí de lá e falei, meu Deus, e agora? Talvez não vou conseguir mais pagar o aluguel, o meu pensamento. Vai ser uma prova, vai ser uma dificuldade. E ele também falando aquilo, começou a passar o flash de tudo aquilo que eu também passei. E ele falou, olha, no tempo da pandemia, nós não temos vivido numa situação
de perca. Pelo contrário, nós temos sido abençoados. Ele falou, nessa pandemia, nós compramos o terreno, né, pastor Walter? Nessa pandemia eu investi 30 mil reais em mídia na igreja. Nessa pandemia já levantei as estruturas. O irmão, ele comprou um terreno, ele testemunhando. E ele ia construir a casa dele, e Deus falou com ele, falou, pastor, esse terreno aqui eu comprei para a minha casa. Mas Deus falou que primeiro é a casa dele. E ele ofertou o terreno. Ele falou, e aí o outro veio, pastor, e falou assim, sabe, pastor, eu estava guardando esse recurso, e Deus mandou ofertar esses 35 mil reais aqui. E ele começou a falar daquilo, irmão, da alma generosa, do coração voluntariado, da prosperidade que está na igreja dele. E eu também vejo prosperidade neste lugar, porque nesse 1 ano e meio nós pagamos o aluguel normalmente, construímos a carreta pau, que talvez você não sabe, mas tem um bom investimento lá. Trabalhamos a questão do carnê, que é um voto, e os irmãos aí, alguns estão sendo fiel ao voto, e temos aí um saldo guardado, para trabalhar o ano que vem, a gente comprar o nosso terreno, e vamos sair daqui em nome de Jesus. Mas é isso, temos que entender o princípio da honra, o princípio, sabe, do coração voluntário, e não viver sob uma barganha. Eu só dou, eu só compro se tiver alguma coisa em troca. Se for assim, já está aí a sua bênção. Se foi aí assim, já está aí a sua recompensa. Nós lemos muito aqui em cima 2 Coríntios 9:7, aonde assim, Deus ama quem dá com a mas se você for buscar o sentido lá no hebraico, a palavra alegria, no sentido bíblico, a palavra alegria no original hebraico é unido. Deus ama aquele que está unido. O outro é aliançado, unificado, um só coração. Deus ama aquele que move com um só coração. Esse é o sentido verdadeiro no hebraico da palavra alegria. Não é, eu estou feliz, hoje eu oferto, hoje eu não estou feliz, eu não oferto. Não é. Deus ama aquele que está unido, aliançado, unificado, que move só com um coração. Quando nós lemos isso, não é um sentimento de uma expressão, mas na verdade Deus ama aquele que tem aliança. Deus ama aquele que é unido, que é unificado, aquele que é junto, aquele que é servo, aquele que exerce a mordomia. É isso que está dizendo no sentido verdadeiro daquela palavra ali. Deus ama quem dá com uma alegria. Aleluia. É isso. Então, quando você dá com uma alegria, então Deus vê, você prova estar aliançado com Deus, igual o povo de Deus lá no deserto, ofertando com uma alegria, a tal ponto que falou, ei, já tem demais. Vou trabalhar por encerramento. Irmão, em talvez uma outra oportunidade, eu vou pregar sobre 5 princípios bíblicos financeiros. Como eu disse para você, essa Bíblia que está no seu colo, ela fala mais de dinheiro do que de salvação. Qualquer outro assunto, o que mais fala disso, porque Deus é Pai, Deus é fiel, Deus Ele tem a prosperidade na palma da mão dele, a salvação, a vida eterna, são atributos da bênção e da honra de Deus. Mas dízimo, o que é dízimo? É ordenança. Dízimo é ordem. Quem é pai aqui? Tem muitos pais. Você fala para o seu filho, faz isso. Você é pai, o que ele tem que fazer? Você está pedindo, não, você está mandando. Pega esse copo aqui, menino, e ponha na cozinha. O que é isso? É uma ordem. Dízimo é uma ordenança. O que é oferta, pastor? Oferta é gratidão, é entender que eu sou abençoado por Deus, então eu lanço a minha oferta. O que é primícia? É reconhecimento. O que é oferta alçada? É aliança. O que é esmola? É ajuda. O que é voto? É o favor de Deus. E eu vou falar para vocês, tudo isso que eu acabei de falar para você aqui,
São princípios bíblicos e espirituais que eu pratico. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou primiciante, eu faço oferta alçada, eu faço esmola, eu dou meu voto. E por que eu estou falando isso? Porque eu não estou ouvindo falar, irmão, de coisas que eu não pratico. Eu não estou vindo aqui como um hipócrita para falar de algo que eu entendo que é um modelinho bonito, um modelo legal, mas que eu não vivo. Eu estou falando de coisas que eu vivo, de coisas que eu pratico na minha vida. Então, para que você possa viver o melhor de Deus, você precisa entender que há princípios de honra para você ser abençoado. E aí, nesse 1 ano e 6 meses, 1 ano e 3 meses de pandemia, 15 meses de pandemia, sabe, irmão, há 9 anos atrás, quando eu tomei a decisão de ser um servo de Deus mesmo, Deus me levou para um deserto, Deus me levou para uma prova, e eu não consegui pagar meus cartão. Quando a Amanda, minha filha, nasceu, eu e a minha esposa no nascimento ficamos desempregados. A realidade financeira que nós oramos e buscamos uma estabilidade financeira, quando ela nasceu, nós desempregados, Deus mudou tudo. Então aquele padrão de vida que eu tinha na época, eu não consegui manter, e aquilo virou dívida na minha vida. E até até na pandemia, eu estava com uma dificuldade, querendo acertar e não conseguia. Nessa pandemia, eu paguei. Claro que não foi o valor total, mas eles fizeram negociação, que eu pude pagar tudo aquilo. Mas estava atrasado 17 mil reais de dívidas. Nesse tempo da pandemia eu consegui. Nesse tempo de pandemia aqui, irmão, eu gastei um dinheiro nos meus dentes, Deus abençoou. Dinheiro da onde que eu não sei de onde veio. Claro que veio de Deus. Mas eu estou falando que Deus é fiel e a prosperidade dele. Eu tenho vivido coisas extraordinárias de Deus por aquilo que eu tenho plantado, por aquilo que eu tenho semeado. E talvez eu falando, você pode falar, pastor, mas tudo que entra aí é teu. Engano seu, irmão. Essa igreja, primeiro, ela está ligada num estatuto. Tudo que entra nessa igreja, vai lá para o contador e ainda passa pelo financeiro da igreja. E essa igreja, tudo que entra, ela é dizimista lá na convenção, lá na ordem. Essa igreja tem ordem, tem diretoria. Essa igreja, ela é uma igreja fiel dizimista. E aqui eu sou assalariado. E com isso que Deus tem me dado, irmão, eu tenho vivido coisas extraordinárias na minha vida. Sabe? O que eu quero te mostrar, falar para você, que na verdade, com o que eu ganho real, líquido, eu estava fazendo uma avaliação da minha dívida, daquilo que eu consegui viver, só nesses dias de pandemia. Com o que eu ganho não paga 50%, não, mal paga 40% daquilo que eu consegui liquidar, resolver e viver nesse tempo da pandemia. Quem está em Cristo, irmão, nós não estamos em crise. O crente não, nós estamos em Cristo. Mas pastor fulano está em prova. Prova é normal, irmão. Sempre teve alguém em prova, sempre teve alguém em dificuldade. É normal ter alguém em prova, em dificuldade, sempre terá. Mas o fato de alguém estar em prova não define o mover de Deus no ambiente. Porque em certo momento eu também estava em crise, mas agora eu estou no nível de prosperidade, e aqui eu tenho visto isso. Então, quando você entender alguns princípios bíblicos, algum segredo que você deve praticar, você vai viver coisas extraordinárias na sua vida. Então, amado, como eu falei para vocês, a bênção, a recompensa e a prosperidade. Eu estou ministrando praticamente somente os benefícios de honrar a Deus. Eu nem entrei nos benefícios de viver a obediência. Eu nem entrei praticamente no benefício de você viver a generosidade. Mas se você viver a honra, você vai ser muito abençoado. Então, um conselho que eu te dou nessa noite, irmão: primeiro, seja um fiel dizimista. Você deve ser um fiel dizimista, para que você possa de fato viver coisas extraordinárias na sua vida. Esses dias foi uma pessoa lá em casa. Não, primeiro, passou aqui na porta da igreja.
Não está aqui não é da igreja. Não veio visitar. Também não vou citar nome. Passou na porta da igreja. Conversou com a minha esposa. Com uma receita médica. Falou, minha esposa está lá nessa situação grávida, placenta descolada, é grave, eu tenho que comprar esse remédio, eu não tenho como comprar esse remédio, eu não tenho esse dinheiro. A minha esposa, a Priscila aqui, foi lá em casa, e aí ligou na farmácia, a farmácia não tinha os remédios, mas ligou e perguntou qual é o valor, e aí a gente tirou uma oferta e demos o valor da receita do remédio, para abençoar aquele jovem. Mas antes dele sair, eu falei para ele assim, vem cá, eu vou ensinar alguns princípios espirituais para você. E eu vou orar por você e você vai ser abençoado. Deus vai dar a oportunidade de você ser abençoado. Mas para que a bênção de Deus permaneça sobre você, você vai ter que praticar o princípio da fidelidade, no mínimo nos seus dízimos. E eu comecei a ministrar várias coisas para ele. Isso tem um mês atrás, mais ou menos, talvez menos. E aí, alguém falou, pastor, eu estou precisando de um profissional de tal área, e era ele. Eu falei, eu conheço um, liguei para ele, ele foi lá e fez o serviço. Essa semana eu liguei para ele e falei, tem um outro serviço para você. Sabe o que ele falou para mim? Pastor, eu estou sendo tão abençoado depois daquela palavra do Senhor, que o Senhor me mostrou, me ensinou, me falou comigo, orou por mim, peguei aquela bênção, aquela palavra, que eu estou rejeitando o trabalho. Eu não estou dando conta de tanto serviço. Então ele aceitou naquela oração, aquela bênção, aquela condição de honra de Deus. E Deus abriu a porta antes dele semear. Deve ter uns 20 dias. Mas ontem, conversando com ele de novo, falei, que ainda estava lá numa obra, eu fui lá ver ele. Eu falei, tá, mas Deus tem abençoado, você já está a tal ponto de prosperidade, em menos de um mês, você está rejeitando o trabalho. Mas e aquela chave espiritual de devolver o que é de Deus sobre tudo aquilo que Ele tem te dado? Aí ele falou, pastor, nisso aí Deus ainda tem que trabalhar um pouco. Eu falei, então se prepare para voltar para o seu deserto. Ele falou, misericórdia, pastor. Eu falei, não, você não tinha nada e Deus está te dando a tal ponto que você está até lançando fora. E agora você não quer devolver só aquilo que é semente para continuar abençoando a sua vida? Aí ele falou, pastor. Eu falei, meu querido, o que ele vai fazer eu não sei, mas eu ensinei algo para ele, que em menos de 30 dias, ele falou que estava mais de 6 meses desempregado, em menos de 30 dias desativou tantas coisas na vida dele. Irmão, coloque-se de pé, apaga a luz aí, por favor. Muitas coisas vai ser desativada na sua vida também, irmão. Desativada no sentido de ser liberado para que você possa viver coisas extraordinárias na sua vida. Talvez vai demorar um pouco para mim voltar a falar sobre esse tema, que os irmãos bem sabem que, como eu já acabei falando no início acerca de falar sobre isso. Mas irmão, saia daqui decidido ser fiel, pelo menos nos seus dízimos e nas suas ofertas alçadas. O ano que vem essa igreja vai sair daqui, porque o que Deus tem para entregar para esse lugar é grande, mas para chegar aqui, tem que chegar primeiro em você. Então se prepare, irmão, para ser abençoado. Fala para a pessoa aí, se prepare para ser abençoado. Se prepare para ser abençoado. Mas tem a chave da fidelidade. Se você não pegar essa chave, você fica impedido de acessar outro nível. Acessar, para que serve chave? Para abrir porta. Você abre porta e você entra em certa área. A outra porta, você acessa essa porta, entra em outra área, como uma casa, porta sala, porta cozinha, porta quarto. Chave. Deus tem chave. Eu tenho um segredo na minha vida, e o segredo é ser fiel dizimista. Eu sou fiel ao meu Deus. Eu sou fiel ao meu Deus no meu dízimo. Eu sou fiel ofertante. Raríssimas vezes, os irmãos, me viu ausente desse lugar aqui, seja com meu dízimo ou com a oferta. Eu sou o primeiro que corre aqui.
Eu sou o primeiro, sempre sou o primeiro. Muito raro eu ser o segundo, sempre eu sou o primeiro a colocar a minha semente neste lugar aqui. Irmão, uma coisa que eu vou ministrar futuramente, mas uma coisa que eu preciso falar para vocês, como nós lemos em Gálatas 6, e como nós lemos também lá em 1 Timóteo 5,17. Irmão, seja um primiciante. O que é ser um primiciante? Eu sou primiciante. Meu pastor, Domingos Siqueira, ele é meu pastor. Sabe a origem do dízimo? Na lei. Mentira, engano seu. O dízimo vem antes da lei. Vai lá em Gênesis com Abraão. A lei é estabelecida com Moisés. A lei não foi estabelecida com Abraão. Quem deu dízimo era Abraão. Não foi tempo de Moisés. Moisés só estabelece aquilo que deu certo. Se você estabelecer aquilo que vai dar certo, que deu certo, vai dar certo na sua vida. Abraão estabeleceu dízimo. E aí não tinha congregação. Mas aí ele encontra um homem chamado Melquisedeque, sacerdote. E a palavra lá em Gênesis fala Melquisedeque. Ele é uma simbologia. Ele é o homem que representava a Deus na terra. Por isso que Abraão, ele entregava para Melquisedeque as suas ofertas. Porque Abraão, olha esse nome, o pai de multidões, o homem da promessa. Abraão, ele reconhecia que havia um homem que representava a Deus na terra. E na vida de Melquisedeque, ele primiciava, ele entregava as suas ofertas, entregava o seu dízimo. Eu sei, para mim, o homem que representa Deus na terra, na minha vida, a minha cobertura, o homem que ora por mim, chama Domingos Siqueira. Eu sou primiciante na vida dele. Eu recebi, minha esposa está aqui testemunha, eu recebi um dia do meu trabalho. Como que é isso? Eu estou falando do que eu faço. Se você não vai fazer, é um problema seu. Eu estou aqui ensinando. Pratica se quiser, viva o melhor se quiser. Não é obrigado, estou só ensinando como eu aprendi, e eu sou praticante. Pastor, você nunca falou isso. Para quem é pastor sabe, é delicado ou não é delicado falar o que eu estou falando aqui? Não se constrange? Mas eu estou falando para ensinar. Eu recebo meu salário. Um mês teve 30 dias. Eu pego meu salário, divido por 30. É um dia do meu trabalho. Essa é a minha premissa. Um dia do meu trabalho. Eu lanço lá na conta lá. Abençoo o homem que representa Deus na terra. Porque ele é o homem que é a minha cobertura. Ele é o homem que vai na madrugada por mim. Ele é o homem que ora por mim. Ele é o homem que ministra a bênção na minha vida. Ele é o homem que instrui. Que me instrui na palavra. É com ele que eu aprendo. É ele que me corrige. É com ele que eu abro o coração. Entendeu? Então, esse é o princípio da primícia. Outro, a oferta alçada. Essa que nós praticamos numa compra. Irmão, pastor, você não faz isso. Irmão, setembro do ano passado, eu tinha um trailer, esse trailer que é carreta palco. Eu anunciei na OLX por 12 mil, o que ele valia. Tinha tudo lá dentro. Era uma empresa de lanche, com tudo, com micro-ondas, geladeira frost free. E eu queria fazer a carreta palco. O Felipe está ali, testemunha, falando disso há quanto tempo. Não tinha dinheiro, não tinha recurso. Deus falou comigo: transforma esse trailer seu aí, desmonta tudo isso e faz a carreta palco. Eu ofertei para essa igreja, para a carreta palco, aquilo que me valia 12 mil reais. Eu estou falando do que eu pratico, irmão. Eu não estou falando aquilo que eu acho que é bonitinho. Estou falando do que eu vivo. E quem está perto de mim sabe que isso é verdade. Eu pratico a oferta alçada. Aquilo que Deus me pede eu faço, irmão. Porque eu sei que Ele é o dono da prata. Ele é meu Pai. Ele é meu Deus. É Ele que me sustenta. Então, irmão, viva os princípios espirituais, para que você possa viver em novidade de vida. Não é chacota. Não estou aqui de manipulação. Não estou. Os irmãos aqui que eu ganho há mais 2 anos sabem do que eu estou falando, porque quase eu não venho falar disso, né, Cleito? O Cleito fica lá e fala: pastor, o Cleito está muito perto de mim, o Cleito, muito perto. Está mais perto que o Estevão às vezes. Está muito perto.
E aí ele fala para você, tem que fazer as coisas da igreja. Fala, uma hora eu falo, uma hora eu ensino. Estou ensinando. Então, irmão, saia daqui nessa noite com essa disposição de ser um fiel dizimista. Seja abençoado por Deus. Fala para a pessoa: ei, você vai ser abençoado por Deus. Vai ser, mas não depende da minha oração. Não depende. Não tem oração que te faça prosperar. A chave da prosperidade é fidelidade. Entendeu? Fidelidade. Quero orar com você. Pai, aquilo que o Senhor colocou no coração, a palavra que o Senhor deu como direção, está entregue, está ensinado, o princípio foi apresentado. Tudo, Pai, na palavra. Tudo, ó Deus, com testemunho de prática que eu pratico, a qual o Senhor tem me levado a viver. E praticando isso, eu tenho vivido novidade de vida. O princípio da prosperidade é a fidelidade. E aqui estão os seus filhos, está a tua igreja. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor entregue na mão deles, ó Pai. Porque eu sei pela promessa que o Senhor tem para com essa igreja, dela crescer, comprar, ampliar, ser grande. E isso depende de recursos. E os recursos para chegar aqui tem que vir 90 vezes mais na vida dos meus irmãos. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os faça prosperar, e que eles possam viver a novidade de vida, e que em tudo eles sejam abençoados, que em tudo eles sejam prósperos. Abençoe a sua semente, abençoe, ó Pai, tudo aquilo que eles lançarem sobre esse altar, que possa vir na vida deles 30, 60, 90 e 100 por um, e que em tudo eles vivam a abundância do Senhor, e possam viver como eu. Não me explica, só sabe que é milagre, que eles possam viver milagre de Deus na vida dele. Assim eu oro, os abençoando com a palavra, e que ela seja semente a germinar, a crescer, a produzir em cada um, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar. Se abre o céu e o teu reino vem, nossa terra está no nosso meio. Se abre o céu e o teu reino vem, nossa fé está no nosso meio. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Não precisa eu falar nada sobre dízimo e sobre oferta. O que eu tinha separado aqui, o meu pastor falou. Está aqui a prova, tudo que eu falou. Êxodo 35:5, Êxodo 35:29, Êxodo 36:6. Ele falou tudo. Então não precisa mais eu falar. Eu acho que foi bem explicado. A semente já está dentro do coração de vocês. Amém? Agora só falta o gesto. Pedro, distribui aí. Glória a Deus. Para todos. Pode pegar aí, irmãos. Dízimos, ofertas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Todo mundo já pegou? Amém? Então pode trazer ao altar. Pode trazer. Já foi orado?
já foi abençoado. Essa palavra já falou tudo sobre dízimo e sobre oferta. Não precisa falar mais nada, meus irmãos. O coração já foi lançado. A semente, a terra fértil está aqui, ó. Lance a sua semente. Lance a sua semente. Terra fértil onde vai nascer, vai prosperar. A bênção está aqui, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. A Deus toda a honra, toda a glória. Aleluia. Nossa fé está no nosso Deus. Amém, amém, amém. Pode aceitar, meus irmãos, só um minutinho só. Não? Tranquilo. Dois assuntos que eu quero trazer para os irmãos. O primeiro é a questão do quilo. A nossa igreja foi falada tem 1 ano atrás, 2 anos mais ou menos, né, que era para a gente trazer, todo dia da ceia do Senhor, nós trazer 1 quilo de alimento não perecível. Isso daqui vai se transformar em sacolão. Quantas pessoas estão batendo na nossa porta, na porta da igreja, pedindo ajuda, pedindo alimento? E o alimento que nós trazemos nos dias da ceia é para ajudar essas pessoas, fazer o sacolão, doar para as pessoas carentes, pessoas que não estão trabalhando, passando necessidade. Muitas pessoas estão procurando ajuda. E isso daqui é que nós temos que fazer, essas são as esmolas, como o nosso pastor disse, a esmola. Nós temos que trazer, fazer isso como um hábito. Dia da ceia do Senhor, separa 1 quilo. Não é para separar 1 quilo de sal não, meus irmãos. É 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, ou um sacolão, ou 2 sacolão, 3. Aquilo que Deus tocar no seu coração, na sua prosperidade. Amém? Então vamos aprender isso, que nós possamos sair daqui hoje com esse sentimento de trazer ajuda para o próximo, o mantimento. Essa igreja ela tem que doar. Esse povo aí fora, ele tem que saber que a nossa igreja é próspera, que a nossa igreja ela tem o coração voltado para a obra social. Amém? Então, na próxima ceia do Senhor, vai ser uma bênção, amém? Vai ter uma caixa ali, a gente vai providenciar uma caixa. Então os irmãos já vão entrar, já vai depositar o seu quilo dentro da caixa. Amém? E nós vamos fazer esse sacolão para distribuir para as pessoas. Amém? Quem não pôde trazer hoje, esqueceu. Então, vai ter sempre uma caixa ali. Deus abençoou a sua vida, te prosperou, não está faltando nada. Está sobrando lá, vai fazer compra. Está sobrando um arroz, traz para a igreja. Tem pessoas aí que estão precisando. Vamos ter um coração generoso, amém? Olha, uma família pediu, não tinha. O último recurso, né, é bater na igreja. Será que aí na casa de Deus tem o alimento para mim, para minha família? E aí chega aí e fala, eu sei que muitas vezes a gente não temos. Nós oramos, mas aí precisamos ter isso aqui. Que isso seja uma regra para nós, povo de Deus próspero. Amém? Glória a Deus. Segundo, o pastor falou muito de rifa, né? De Everest. Não, tranquilo. Everest. Vamos fazer aqui uma rifa desse produto. Só essa, tá, irmãos? Só essa. É uma ação, não é rifa, nós não podemos falar rifa, porque rifa é contra a lei, né? É uma ação entre amigos. Então, eu quero que vocês, entendam que nós precisamos, que vocês peguem o carnê de vocês e vocês vão ter que vender. São 20, no carnê tem 20 folhinhas e vocês vão ter que vender essas 20 folhinhas, certo? Para esse produto aqui. Então, vocês têm que colocar no coração de vocês, é para a igreja, entendeu? É um produto bom. É um produto de primeira. Então vocês vão pegar esse papel para isso daqui, ó.
Isso daqui, ó. Pode deixar aqui, ó. Essa é a nossa rifa. Brincadeira, meus irmãos. Não vai ter rifa mais nessa igreja, em nome de Jesus. Não vai ter mais esse negócio aí de vamos pegar para... Se doou o caminhão, doou o carro, doou o que seja, o boi, tudo. Vamos vender e o dinheiro vai ser colocado na construção da nossa igreja. Amém? Nós já temos isso aqui, ó. O carnê. Até agora, o Senhor tem sido fiel com a minha vida, eu estou sendo fiel com o meu carnê. Muitos irmãos aqui estão sendo fiéis. Muitos não conseguiram por motivos, né? Que o Senhor sabe o que é. Que se você não pode ou não conseguiu pagar nenhuma, que hoje seja o primeiro dia. Vamos ser fiéis, vamos honrar. Honra. Isso daqui, é isso daqui, ó. Isso daqui vai ser parede. Vai ser um lugar onde vai ser adorado o nome do Senhor. A casa de Deus não é uma obrigação, é um privilégio. Você fazer uma casa de adoração, privilégio. Quantas vezes você já fez coisas nesse mundo aí? Enriqueceu bar, enriqueceu local de prostituição, enriqueceu lojas, enriqueceu tanta gente. Fez tanto investimento em coisas do mundo. E hoje você não consegue fazer um investimento do material que vai levantar a casa do Senhor. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele gosta que a gente exercite a nossa fé naquilo que é bom, naquilo que é útil, naquilo que é agradável. Através de uma igreja, através da casa de Deus, pessoas são salvas. Eu fui salvo dentro da casa de Deus. Eu descobri a palavra de Deus. Deus renovou a minha vida, Deus me abençoou. Eu gostaria muito de ter conhecido esse Deus muito antes de eu ter estragado a minha vida lá no passado. Mas graças a Deus eu tive a oportunidade de consertar no meio. Mas isso daqui é o local onde a presença de Deus está constante. Então, eu tenho aqui esses envelopes da cor do tijolo, porque isso daqui não é dízimo, isso daqui não é carnê, isso daqui não é oferta. Isso aqui é uma oferta ossada. Isso aqui é para quem tem coragem. Não é para aquele que não tem condição. Eu não tenho condição, eu vou. Não pega, meu. Isso aqui é para quem tem coragem. Um é meu. Qual é o valor? Quanto é que vale levantar uma casa? Quanto é que custa? Quanto que custa uma bolsa de cimento? Um caminhão de areia? Um ferro? A mão de obra do pedreiro? Quanto é que custa? Se informa. E vocês, aquele que tiver coragem, pega isso aqui, leva para sua casa e traga domingo que vem e deposita dentro do altar. Isso daqui vai direto para a conta da igreja, que é da construção, que é a mesma conta do carnê. É uma conta separada para construção. Isso daqui não tem nada a ver com as despesas da igreja. Isso aqui é para construção. O Cleiton e a Priscila que são responsáveis por isso aqui. Então, esses envelopes laranja é para isso. É a oferta ossada. Desafio. Coloca para Deus um desafio. Fala: Senhor, no meu coração eu senti de dar uma oferta especial. Eu não tenho, mas eu sei que o Senhor vai me dar. Aí Deus vai falar para você: você não tem agora, mas se você correr atrás, você consegue. Igual o pastor está falando, muita gente eu tenho cartão de crédito. O Cleiton tem cartão de crédito, pode parcelar. Tem a maquininha, parcela aí em 2, 3 vezes, né? O pastor está falando aqui até 10. Olha, o meu eu vou falar.
Eu quero fazer uma oferta especial. Eu sempre faço oferta. O pastor aqui é testemunha disso. Sempre eu faço oferta especial. E eu vou ter uma oferta especial. E eu quero que homens e mulheres que tiver coragem. A primeira é minha. A segunda do pastor. Quem que é o terceiro? Pode vir aqui. É para vir aqui na frente. Não tem valor. Creio. É o que Deus vai tocar no seu coração. 4, glória a Deus. 5º, 6º, aleluia. 7º, 8º, 9º. Oh. Deus seja louvado. É o que você sentir no coração, meus irmãos. É o tijolinho que você vai colocar lá na casa de Deus. É quando você chegar lá e falar assim: aqui tem o meu tijolo. Não é esmola. Não é esmola. Esmola é isso aqui, ó. Isso aqui é esmola. O que nós queremos aqui é desafio. É desafio que nós queremos. É tijolo. Esmola não compra tijolo. Esmola não compra ferro. Esmola não compra areia. Esmola não compra terreno. Esmola ajuda o pobre necessitado. Sobrou 4. Sobrou 4. Glória a Deus. A irmã Vera. Sobrou 3. Sobrou 3. Deus vai tocar no coração. Tem só 2. 2 tijolos. Acabou os tijolos. Glória a Deus. Glória a Deus. Acabou os tijolos. Acabou as marmitas. Acabou a rifa. Acabou, meus irmãos. Agora é aquilo que vai custar. É aquilo que vai vir nas suas mãos. Coração generoso. Aleluia. E quem tiver vontade, não tem mais envelope, mas domingo que vem vai ter mais envelope. E aí você vai ter oportunidade. Deus vai falar com vocês. Essa semana vai ser uma semana de conversa. Essa semana eu vou estar às 3 horas junto com a irmã Adriana, né, irmã Adriana? Mulher que todas as 3 horas da manhã está lá de pé. Nossas irmãs aí que oram. Gislaine. Tem vários irmãs aí, né? Patrícia. As irmãs que levantam de madrugada é para estar orando. Eu vou estar levantando também em prol disso daqui. O ano que vem nós vamos estar na nossa casa. Em nome de Jesus, eu creio. Porque esse povo aqui é um povo fiel. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Aleluia. Vamos ficar de pé, amados. Vamos encerrar o nosso culto. Outras visitas, só faz assim com a mão, só. Pode ficar de pé para nós orar encerrando. Só para nós saber quem visita. Visita, visita, glória a Deus. Como nós recebemos, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, volte sempre. Traga mais um, mais 2. Vem ficar com a gente. Amém? Vocês são muito bem-vindos aqui neste lugar. Eu não sei quem convidou, mas vocês são muito bem-vindos mesmo. Vem ficar com a gente. Todos os dias, oração da madrugada. Terça temos o nosso culto da fé. Vem orar, irmão. Vem para a oração da madrugada. Reserva um dia, 2 na semana para dobrar o seu joelho. Ó, os alvos ali, ó. Ore, ore, tira foto, ore. Talvez não dá para vir aqui. Lá no grupo da igreja, às 3 da madrugada, 4, 5, 6, não importa. Coloca lá, estou em oração. Para a gente ver essa corrente. Porque eu sei que tem pessoas que não conseguem vir, mas eu sei que estão lá com o joelho dobrado. Mas a gente vê ali 10, 15, 20, a gente vê, nossa, está comigo, está com a gente. Como um exército em oração. Então na hora que você acordar na madrugada, mesmo que você não venha, posta lá, em oração. Aleluia e glória a Deus.
Pai, muito obrigado por tudo, graças nós te damos. Fiel é o Senhor e fiel é a tua palavra. Aleluia. E a tua fidelidade dura para sempre, de geração em geração. A tua fidelidade, Deus, dura para sempre. Que o Senhor abençoe essa igreja, abençoe os irmãos, abençoe aqueles que estão em casa, que possamos, ó Pai, ruminar, reciclar tudo aquilo que nós ouvimos aqui nessa noite, e que possamos ser praticantes de princípios espirituais, princípios da prosperidade, princípios a qual o Senhor tem deixado, para que o Senhor mesmo possa nos abençoar através da tua palavra. Abençoe a todos, abençoe aquele que está enfermo, que o Senhor venha abençoando, venha tocando. A irmã Arminda, é isso? Arminda, qual está lá naquele momento entubada, desenganada pelo médico. Pai, a última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus, a última palavra é do Senhor. O médico diz que não tem jeito, mas nós cremos no Deus que faz milagre. Que o Senhor abençoe, que o Senhor tire ela, Pai, daquele leito de enfermidade, que a tua mão esteja sobre ela, dá ordem em teus anjos, ó Pai, a respeito dela, para curar, para libertar, em nome de Jesus. Assim tanto ela quanto os demais que tem um parente, um amigo enfermo, que seja curado e receba a palavra da cura agora, em nome de Jesus. Nos dê uma semana de bênção, dê uma semana de vitória, e que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce consolação do Espírito Santo esteja hoje e todo sempre com a amada igreja de Jesus. E ela diz: amém. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Aleluia, glória, 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 aleluia. Deus abençoe, irmãos. Fiquei feliz com você mais uma vez aqui com a gente, hein? Sueli, você é muito bem-vindo aqui, amém? Glória a Deus, paz.